As brincadeiras de criança já não fazem mais sentido. A boneca ficou abandonada na cama. Apesar de um corpo franzino, indefeso, ainda em desenvolvimento, para estas adolescentes o jogo é outro: a prostituição. As praças, o balanço. O endereço delas não é mais esse, mas sim as ruas do centro de Caruaru. A inocência de criança permanece, mas a atitude já é de adulto. O corpo se torna um produto. Quanto é que você cobra por programa? 20. 20 reais. Tem cara que só quer dar 10, 15. E vocês aceitam mesmo assim, mesmo quando é barato? São menores, garotas que talvez nem sabem que o sinal da prostituição para elas deveria ainda estar vermelho. Com o passe livre para o prazer, o fetiche infantil para os clientes se torna algo normal. Eles desconsideram a inocência, só querem o prazer. Sabe o que é uma doença sexualmente transmissível? Sei, mais ou menos. Se eles pedirem para fazer sem camisinha, você deixa? Deixa, né? Só faz sem camisinha. Alfa está certo, me pagando. Toda pessoa que auxiliar, facilitar, induzir a prostituição, ela está cometendo um crime grave, que tem penas que podem chegar até 10 anos. Gravando ainda de dentro do carro, vimos uma adolescente na esquina se oferecendo, mesmo com a gravidez evidente. Com a nossa aproximação, algumas fogem do local. Depois de muita insistência, conseguimos gravar com um pequeno grupo. Elas relatam casos de violência. O corpo indefeso parece contribuir. O rapaz veio, me pegou, botou ela em cima de um. Queria que eu desse pulso. Aí eu peguei e para não morrer. Aí veio 2 caras de moto chamando a gente para sair e perguntavam por quanto que a gente fazia o programa. A gente disse 20. Aí ele pegou, levou a gente pro motel, chegou lá, começou a espancar a gente. Aí não queria deixar a gente vir embora pra casa. Ficou machucada? Fiquei muito. Apesar do medo, a volta para a rua se torna inevitável. É o risco que elas dizem que correm em nome da necessidade. Falta roupa, dinheiro pra me sair pros cantos. Eu tenho uma menina de 2 anos. Comprar as coisas dela, por isso que eu vim pra cá. Mas boa parte do dinheiro conseguido durante os programas da noite inteira, na maioria das vezes, tomam outro destino longe das necessidades. É repassado para as drogas. Por noite, tu consegue apurar quanto aqui? Tu consegue quanto? 30, 40. Tu gasta esse dinheiro com droga? A metade. Pedra, pó, maconha. Entre todas as adolescentes que pudemos conversar, há um fator em comum: problemas na família e na infância. Minha infância foi péssima, porque eu e meus irmãos fomos criados tudo na rua. Vendo meus irmãos passando fome em casa, sem ter o que calçar, ansiedade para calçar, roupa para vestir. Meu pai é separado da minha mãe. Famílias com dificuldades de relacionamento, isso é uma coisa, conflitos no casal. Muitas vezes essas crianças elas vão se espelhando nesses casais, nos pais, e vão vendo que muitas vezes viver casado não é uma coisa boa, viver a 2 não é coisa boa, se permitir ao outro não é uma coisa boa, e começa distorcendo essa visão dessa relação afetiva, né? Então vão construindo conflitos e a partir daí podem sim ir buscar outros tipos de relacionamentos onde não existe muito essa entrega de afeto que na prostituição não existe. Então muitas vezes as crianças vão crescendo com essa ideia de que viver dessa forma e viver com afeto não é bom. Então é melhor viver sem afeto, simplesmente pela entrega, simplesmente pela questão de dinheiro. Para entender é simples. Imagine que a nossa vida fosse uma casa sempre em construção. Mas todo o segredo está no começo, na base das emoções, que seria justamente a nossa infância, a nossa adolescência. Se essa parte da construção da vida não ficar bem fortalecida, tudo que for erguido sobre esse alicerce fica comprometido. É a fragilidade que pode fazer a casa desabar.
Foi o que aconteceu com esta adolescente de 16 anos. Hoje ela diz estar recuperada, mas não esquece que conheceu o sexo fazendo programas quando tinha 13 anos. Para ela, tudo poderia ter sido diferente. Apesar das brigas, muitas brigas do meu pai e da minha mãe, mas eu assim, nunca pensei, eu criada ali, que meu pai poderia separar da minha mãe assim definitivamente, né? Então assim, chegou um certo tempo que eu me sentia só, porque ele queria dar mais atenção à minha madrasta, mal ele me via no final de semana. E aquele tudinho ia me doendo, até hoje quando eu me lembro eu dava vontade de chorar, porque assim eu sentia um certo desprezo da parte dele. E eu dizia a ele, pai, eu não tenho nada a ver com sua separação com mãe, eu sou sua filha. Não fique longe de mim, só que eu ficava naquela divisão, pai ou mãe. Pai, eu não sabia com quem ficar, porque se eu tivesse com o pai, você é falta da minha mãe, se eu tivesse com minha mãe, você é falta do meu pai. Então, vamos dizer assim, chamar a atenção. Tá entendendo como todo adolescente pensa? Está no Estatuto da Criança e do Adolescente que a prostituição infantil é crime. Está na lei que determina punições para quem se relaciona com as filhas da noite. Está nos deveres da sociedade denunciar a violência sexual cometida contra quem vende o corpo antes dos 18 anos. Mas nem sempre elas encontram um bom exemplo. Eu saí com professor, com médico, ator, líderes que poderiam me dar exemplo e, pelo contrário, me afundou nas drogas. Ele me pagava dinheiro que às vezes a gente nem ficava e me dava a droga por fora. Que ele me dava dinheiro para eu ir comprar. Polícia, como era a questão da polícia? Eu sempre me parava, porque sabia que eu cheirava para fumar maconha. Aí me parava e dizia, olha, a gente sabe que tu tá cheirando, não sei o que, me amostra aí que tá na tua mão. Porque eu usava mesmo, na cara de pau, em todo canto. Eu usava pó, porque eu sabia, né, da covardia deles. Então ele me pegava e dizia, vou levar pra delegacia. Eu entrava no carro, eu entrava com a cara mais lisa do mundo. Aí ele pegava, quando chegar, dava um desdobro assim, chegava num certo lugar e dizia, se tu fizer isso, isso e isso, a gente te libera, tu vai te embora. Aí eu, pra usar a droga, né, eu tinha relação com ele e voltava pro mesmo canto. Nascidas e criadas numa sociedade de fantasias, os sonhos ficam perdidos no meio do caminho. A expectativa de futuro não existe mais. Qual é o teu sonho? Tem um. Por que você não tem mais sonho? Sei lá. Tenho sonho não. Qual é o teu sonho? Ainda é cedo, amor. Mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Na reportagem de amanhã você vai conhecer como é a noite de quem frequenta as ruas de Caruaru para vender o próprio corpo. Quem são os profissionais do sexo que optam pela liberdade na hora de arranjar os programas. Quais os perigos? É amanhã, na série Prostituição, a Verdade Nua.